Olá, queridos amigos e amigas, senhoras e senhores. Hoje é um dia muito importante para todos os seres humanos, porque a vida começou com o Pai Criador do universo, de tudo, do planeta Terra, dos humanos, dos seres extraterrestres, e tudo que tem vida, tudo que tem átomo, veio do Pai, o primeiro Pai, o Criador. Depois ele criou o Adão e deu ao Adão uma companheira, que é a Eva, de uma costela que ele tirou. Depois ele falou: procriai-vos e habitai a terra, e assim foi feito. Então todos nós temos pais, mesmo que os pais não sejam presentes, eles existem porque Deus criou um homem e uma mulher. E o homem dá o esperma, dá o espermatozoide, e a mulher dá o óvulo e dá o útero e nasce a vida. Isso é um milagre de Deus. Foi uma das coisas mais lindas que eu já estudei, foi a formação do feto. Então a vida é muito importante. Aqueles que são a favor do aborto, eles são, para mim, abortáveis, eles são abomináveis. Porque Deus criou vida, e vida e esperança. Muitas das vezes, quando nós somos jovens, a gente pensa, a gente que é mulher, que tem que ter um pai para criar o nosso filho junto com a gente. O certo seria isso, mas nem sempre é assim que acontece. Muitas mães criaram os filhos sozinhas. Muitas delas criaram, às vezes, 4, 5 filhos sozinhas, e foram mães maravilhosas, foram pães, que é o que eu digo para as minhas amigas: quem é mãe e pai é pai. E tem pais que criaram filha sozinha porque as mães morreram, como meu pai era viúvo e tinha 2 filhas quando ele casou com a minha mãe. E hoje eu agradeço aos homens que eu admiro. Sócrates, para mim, é uma pessoa que eu admiro e sempre vou admirar. Albert Einstein é outro que eu também admiro muitíssimo. Outro que eu admiro muitíssimo é Freud. Todos vocês sabem quem são eles, eu não preciso dizer. E o pai da física quântica, que é o Max Planck. Eu adoro esses seres humanos e tenho o maior orgulho de ter lido sobre eles, sobre a vida deles e ter aprendido com eles. Mas a coisa mais importante, eu acho, no ser humano, não importa o nível social dele, não importa o nível intelectual, importa é o caráter. E isso quem me ensinou a ter foi o meu pai, um fazendeiro que odiava a política, mas ele tinha um maior caráter. Então, hoje, nesse dia, eu abençoo meu pai querido, que me ensinou a ter caráter, que me ensinou a ter força, que me ensinou a ter poder para lutar para os meus direitos, para lutar que outros homens não tirem os meus direitos. Deus criou o homem para ser forte e para ele proteger a mulher e os filhos, mas muitos homens, dependendo da cultura do país, são mais fracos do que as mulheres, são covardes, e às vezes eles não assumem um ato que fez gerar um filho, principalmente quando eles prometiam que queria ter um filho, e chega na hora que o filho acontece, eles fogem como covardes. Eu conheço alguns que são assim. Bom, eu tenho uma filha maravilhosa que eu criei sozinha. Eu fui mãe e fui pai. Ela tem pai vivo, o pai hoje é presente, mas ele já foi ausente. E ele, quando se aproximou da minha filha, ele me culpou pela ausência. Agora, acontece que tem mulheres que têm caráter, outras não têm. E eu tenho, como eu disse, meu pai me deu caráter. Então, era melhor que eu criasse a minha filha sozinha até que ele formasse o caráter dele. Hoje, há muito tempo que eu não vejo, mas eu acho que ele deve ter mudado, até porque todos nessa pandemia
tem que mudar. As pessoas têm que reavaliar toda a vida. Nós vivemos numa vida de enganos, nós vivemos numa vida de mentiras, nós vivemos dentro de uma matrix. Hoje eu joguei fora um tanto assim de folhas, que eram contatos de pessoas que eu achava que eram importantes, mas que eu não quero mais. Joguei no lixo essa cabala negra. Então, hoje eu conheço uma pessoa que é maravilhosa como católico, que é o Padre Fábio de Mello. Então, eu sei que as igrejas vão começar a abrirem, então eu adoro a Igreja Católica quando ela está do lado do bem, mas como tudo tem o bem e o mal, a Igreja Católica também tem o lado do mal. Mas hoje é dia de nós orarmos pelos nossos pais que já se foram, pelos pais dos nossos filhos e filhos, pelos avós. Hoje é dia de orações e hoje as igrejas abriram. Então isso é maravilhoso. Então um padre, por exemplo, como o Padre Fábio de Mello, eu admiro muitíssimo. Um médico como Augusto Cury, eu admiro muitíssimo. Vários youtubers eu admiro muitíssimo, como o juiz corregedor internacional. Dr. Chiappano não dorme, ele está lutando pelo Brasil como eu não vi um brasileiro até hoje lutar. Então ele começou uma live dele na madrugada, porque eu também acordo na madrugada, para fazer pesquisa o que está acontecendo na Europa, que lá são 6 horas a menos do que nós. Então eu acordo junto com a Europa e vou ver as notícias. Então ele cedinho fazendo a live e dizendo, dando parabéns às mães por ele ser pai por todos os pais. Ele agradecia as mães, eu achei isso lindo. Ele inverteu. Em vez das mães darem parabéns aos pais, ele, pai, deu parabéns às mães por ele ser pai. Olha que dignidade, que caráter tem esse Dr. Chiappano, corregedor internacional de 194 países, que não é brasileiro e está aqui salvando o Brasil. Ao meu pai, eu tenho gratidão por ele ter me dado a vida, por ele ter me dado caráter, por ele ter me ensinado a lutar. A frase que ele tinha para mim era sempre essa: você não deixa a peteca cair. E até hoje, quando eu tô fraca, eu lembro, você não deixa a peteca cair. E quando eu era criança, que eu era convidada para declamar poesias nos auditórios do colégio que eu estudei, meu pai era o primeiro da fila, ele ficava lá, sabe, esperando o que eu ia falar, o que eu ia fazer. Então, principalmente no Dia das Mães, eu declamava, todo mundo chorava e ele ficava feliz e me abraçava. A minha mãe se escondia com medo de eu errar, mas eu nunca errei. Porque o meu pai estava na fila da frente acreditando em mim. E quando um pai acredita numa filha, num filho, num neto, ele será o máximo. E quando um filho obedece a um pai de caráter e imita esse pai de caráter, ele vai ser também um pai de caráter, vai ser um homem de caráter, vai honrar o pai que esteja na terra ou esteja no céu. Então vamos orar pelos nossos pais, vamos agradecer aos nossos pais. Eu quero agradecer ao pai da minha filha. Eu nunca tive raiva dele, pelo contrário, até tratava os dentes dele. Ele nunca deu nada, eu dei tudo, mas agora ele pode dar. Ele pode mudar, e eu sei que ele já mudou, ele já é presente, ele já está sendo um homem com bastante caráter. E eu agradeço imensamente a filha que eu tive. Eu agradeço por eu ser mãe. Eu agradeço a mim, agradeço a você, agradeço a Deus que nos uniu para que nós tivéssemos uma filha. Então eu oro por você também. Não importa o que você não deu, hoje a gente está na hora de acertarmos as contas com o mundo,
porque a era das luzes está vindo, mas antes teremos trevas, porque não é fácil espantar as trevas, mas é fácil com o amor. A gente joga em nosso campo magnético luzes e amor, como eu jogo para o marido da minha filha, que é um pai importante na minha vida, no momento agora, é ele. Agora, para mim, depois de Deus, ele é o pai mais importante. E eu amo você. Eu amo a todos os pais que dão vida, porque eu amo a vida. E eu respeito Deus. E eu respeito o Filho de Deus, Jesus, que também é um pai para nós. E breve ele estará chegando. Breve ele estará entre nós. Então eu peço a Jesus, aos anjos que eu amo escrever sobre anjos, aos arcanjos, que eles sejam os verdadeiros exércitos sobre nós na terra, sobre todos os pais, sobre todos os homens que são malignos, que eles tornem-se pessoas de Deus, porque todos temos a centelha divina em nós. Aqueles homens que erraram profundamente, principalmente com o Brasil, principalmente com as crianças do mundo, que não honraram serem pais, que não honraram serem também filhos, que eles hoje pensem que nesse Dia dos Pais eles podem se arrependerem, e o perdão e a gratitude são sentimentos mais nobres para mim que existe, e daí vem o amor pleno, o amor puro, o amor sem fronteiras, sem barreiras, sem traumas. Aos filhos, amem seus pais, mesmo que eles tenham sido ausentes. Eles contribuíram com o espermatozoide. Sem o espermatozoide, vocês não existiriam. E Deus é que escolhe as pessoas da família. Existem outras vidas. Às vezes, em outras vidas, eu faltei com uma pessoa e hoje eu tô aqui para fazer muito mais do que ela poderia ter feito. Eu tenho que fazer mais no lugar dela, porque a gente está aqui, a gente vai, a gente evolui, a gente às vezes não volta para esse planeta porque nós evoluímos em consciência, em espiritualidade e amor. Às vezes a gente não evolui tanto e a gente volta. Se a gente evolui mais ou menos, a gente volta numa condição melhor. Se a gente não evolui nada, se a gente não faz nada com os dons que Deus nos deu, com a inteligência que Deus nos deu, com o caráter que Deus quer que todos tenhamos, como filhos amados de Deus, elas voltam em outras vidas, às vezes como reptilianos. Existem vários aqui na Terra. Aí as pessoas que não estudam, que ignoram a verdade, vão dizer que eu sou louca. Mas tem vários reptilianos na Terra entre nós. É só vocês pesquisarem. Quando a pessoa fica nervosa, a íris dela, em vez de ser redonda, fica assim como a de um réptil. Então, vocês têm que acreditar no Deus, no Pai Criador, no principal Pai, que é o Criador de tudo, mas sabendo que a física quântica explica que todos nós temos o átomo de Deus, que todos nós somos deuses. Então, hoje, no Dia dos Pais, eu vou fazer um bolo de chocolate que libera serotonina, dopamina, força, poder, coberto de brigadeiros, e vou colocar morangos em cima para comemorar o Dia dos Pais, o dia do meu pai que está no céu, o dia do meu pai que criou o mundo, o dia do meu pai que está no meu coração, na minha vida eterna. Sempre escuto a voz dele, como a da minha mãe. E ao pai dos meus netos, todo o meu amor, todo o meu carinho. Então eu abraço a todos e agradeço a Deus pelo pai dos meus netos. Ele tem caráter, ele tem amor, ele tem fibra, ele é um vencedor. Com amor a todos.